Oi pessoal, tudo bem? Passando hoje para falar um pouquinho sobre a síndrome de Munchausen. A síndrome de Munchausen é um transtorno mental em que o paciente, de uma forma compulsiva, deliberada e contínua, ele provoca ou simula sintomas de doenças para obter cuidados em serviços de saúde. Bem, esse nome foi inspirado justamente no Barão de Munchausen, e quem cunhou o termo foi o médico inglês Richard Usher em 1951. O Barão de Munchausen, ele viveu no século XVIII em Hannover, na Alemanha, e ele era conhecido justamente por suas histórias fantásticas. E fato que acaba lembrando a situação dos nossos pacientes que costumam perambular de serviços de saúde, diferentes hospitais, consultórios, contando histórias factícias para validar a sua condição. Bem, então o que acontece na síndrome de Munchausen? A pessoa afetada, ela costuma ou exagerar ou criar sintomas no intuito realmente de ganho secundário, de ganhar uma atenção, uma simpatia dos outros, né? E com isso o tratamento, que muitas vezes ele está permeado nessa situação. Em casos extremos, né, essas pessoas costumam estudar, elas elegem uma determinada doença e estudam a fundo como é que ela se manifesta para então desenvolver muitas vezes uma teatralidade compatível com aqueles sintomas, né, podendo reproduzir, melhor assim, esses sintomas de uma forma mais fidedigna. Bem, a gente vai ter também a condição padrão dessa doença, em que os sintomas podem ser induzidos por drogas, por privação. Então você tem uma privação alimentar que vai te gerar um quadro de anemia, você pode fazer uso de toxinas, lesões, né, por objetos pelo próprio paciente, né? Então o próprio paciente ele vai simular determinado diagnóstico, né, que acaba levando a equipe a direcionar o seu tratamento, né? Então na prática é mais frequente três manifestações, né, desses pacientes em hospitais que é interessante olhar. A questão de queixas relacionadas a abdômen agudo, então são sintomas abdominais recorrentes, evidências de múltiplas laparotomias. Então às vezes o paciente ele já foi submetido a cirurgias exploratórias em cavidade abdominal e muitas vezes não tem achado relevante, né? Tem condições hemorrágicas também, então que o paciente acaba tendo sangramentos em múltiplos orifícios, justamente na intenção de buscar esse atendimento, né? E também condições neurológicas. Então, muitas vezes o paciente produz situações, traz queixas, por exemplo, de crises epiléticas, desmaios, cefaleias, quadros de analgesia. Então, isso também, essas condições são bem frequentes quando relacionadas a síndrome de Munchausen, tá? Bem, sim, uma condição patológica, e no CID-10, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, nós temos relacionado sobre o código de F68, que ela se encontra no grupo de transtornos da personalidade e do comportamento do adulto, né? Que então o próprio manual ele caracteriza isso por uma simulação e manipulação recorrente dos sintomas, né? E por vezes envolvendo automutilação. Então a motivação vai ser intrínseca e visa sempre assumir o papel do doente para receber o tratamento médico, né? Então geralmente ela pode estar associada a outros transtornos de personalidade. Já o DSM-5, né, que é o nosso manual diagnóstico dos transtornos mentais, ele traz alguns critérios específicos. Por exemplo, né, o sujeito simula sinais psicológicos e físicos produzindo lesões ou doenças de um distúrbio factício. B, ele age como uma pessoa incapaz, lesionada.
nem sempre, fazer uma ressalva, ele tá na busca de pensão por aposentadoria, tá? Aí a gente tem outro transtorno, que é uma outra situação. Não cabe aqui, isso também é outro dado diferencial, né? Bem, o item C do próprio DSM, em que ele assume um comportamento fraudulento, mesmo na ausência de compensações externas claras. E por último, né, esse comportamento ele não é justificado por um distúrbio semelhante como um delírio, uma condição psicótica, nessa situação. Bem, essa situação que eu estou trazendo para vocês, trocando em miúdos, né, na prática clínica, onde eu vou acrescentar para vocês alguns alertas que vale a pena a gente observar, né? Bem, o paciente trouxe essa condição, tem que ver se esses sintomas se encaixam perfeitamente na descrição clássica da doença relatada pelo paciente. Só que a resposta ao tratamento é instável e é ineficiente, né? Porque ele estudou muitas vezes a doença, ele trouxe para ti bem direitinho a cartilha, só que há um insucesso nas intervenções que deveriam funcionar em função da condição clássica da doença, tá? Esse paciente ele tem uma ânsia em realizar diferentes exames e procedimentos, eles adoram. Então você diz, olha, tem um tratamento experimental, tem mais exames, às vezes são inclusive com um certo risco, eles são muito dispostos, vamos dizer dessa forma. Bem, eles têm um histórico médico e pessoal que é incoerente com essa condição. Eles consultam vários profissionais de saúde, médicos, psicólogos, em diferentes hospitais, às vezes na iminência, né, de se fechar essa suspeita de Munchausen, eles trocam de equipe, então é interessante ter isso em mente. Por que trocou de equipe? Eles têm, claro, como eu já mencionei, um profundo conhecimento dos procedimentos hospitalares, dos termos que a equipe usa, né? E eles também têm uma recusa em que a equipe converse com outros familiares. Isso é interessante saber, né? Bem, há também, que é importante observar, que eles vão ter um quadro de distúrbios psicológicos associados, né? Especialmente relacionado à carência afetiva, uma teatralidade, uma insegurança. Então isso é interessante ter em mente, certo? Aí agora eu vou fazer um parênteses e falar para vocês um pouquinho sobre a Munchausen, síndrome de Munchausen por procuração. Bem, a síndrome de Munchausen por procuração é um nome que a gente chama quando acontece uma simulação, um exagero, uma exacerbação, uma indução ou a falsificação de sinais e sintomas em crianças, geralmente feita por um dos pais, né? Então, normalmente é a mãe, e há uma intenção de chamar atenção para si, né? Então, tipo, olha como eu sou uma mãe sofredora, uma mãe especial, olha, minha criança tem tanto problema e eu estou aqui. Então, claro que essa mãe é o paciente, né? No caso da Munchausen, né? Bem, e isso pode ocorrer com idosos também, né? Bem pouco notificado, mas sim, pode acontecer com idosos também. Bem, é uma variante dos distúrbios factícios e a taxa de mortalidade é alta, então é uma síndrome pouco conhecida pelos profissionais de saúde. Isso, portanto, né, como já mencionei, promove uma subnotificação. O diagnóstico é um desafio, né? Eu digo isso para vocês porque eu trabalho em hospital e consultório diariamente há mais de 20 anos, né? E atendo de crianças a idosos, e então é um desafio, né? E já tive vários pacientes nessa condição. Então, trazer para vocês então mais um alerta acerca do diagnóstico diferencial ainda sobre a síndrome de Munchausen, né?
hipocondria e transtornos somatoformes, que é condições psicossomáticas. Não é a mesma coisa e não é quadro de síndrome de Munchausen. Então é importante distinguir hipocondria de Munchausen. Você sabe qual é a diferença? Pois então, vou dar um exemplo simples e prático, tá? Então, um paciente com síndrome de Munchausen, ele pode se cortar com um material infectado, tá? Para causar uma infecção, tá? Enquanto que o hipocondríaco, ele acredita que tem a infecção, né? Mas ele geralmente não se infectaria com material, com esse material de forma intencional. Aí muitas vezes você vai fazer um exame laboratorial e o hipocondríaco costuma dar normal. E o de Munchausen, sim, a infecção é ativa, porque de fato houve uma intenção nesse sentido, né? Bem, outra questão também que é o diagnóstico diferencial são os transtornos psicossomáticos e somatoformes que eu mencionei. Então, dando um exemplo também para vocês, quando um transtorno mental, um distúrbio psicológico, ele acaba tendo alterações concretas no âmbito físico, por exemplo, né? Então, a pessoa vivenciou um evento estressante, aí ela passou a manifestar uma insônia, quadros de vômito, fadiga, inapetência, desmaia. Então, isso faz parte dessa condição. Outro exemplo, né? A pessoa tem um quadro de ansiedade extrema, então ela acaba tendo uma dispneia, que é uma falta de ar, uma taquicardia, tontura, queixas de paralisia de membros. Outro aspecto, uma vivência de luto, a pessoa perdeu um ente querido, ela passa a desenvolver um quadro de dor crônica pelo corpo. Então, esses exemplos que eu dei, eles não se tratam de síndromes factícias, tá? Pois não são sintomas que foram produzidos intencionalmente, tá? Mas é duro porque, infelizmente, é a minoria dos casos com síndrome de Munchausen que são efetivamente atendidos por psicólogos e psiquiatras, né? Incluo aí a questão dos neuropsicólogos também, né? Já que pela própria característica do quadro, a maioria desses pacientes, como eu já contei para vocês aqui, perambulam em diferentes serviços de clínica e cirurgias de emergência nesse sentido, né? Bem, tem alguns casos que foram muito famosos na mídia, né, e que realmente foram muito impactantes, mas tem mais, esses são só alguns que eu mencionei para vocês, né, mas eu vou trazer esses exemplos. Tem o caso do paciente William, que ele inclusive entrou para o livro do Guinness, que é o livro dos recordes, depois de ter sido submetido a 400 cirurgias em 100 hospitais diferentes, e ele acumulou 4 milhões de dívidas no processo. Ele morreu num asilo em 83 anos, né? Então a busca, né, é uma busca incessante realmente por serviços de saúde. Bem, um outro caso também bem curioso foi da Lancen Spears, que ela envenenou o próprio filho, né, um menino que faleceu aos 5 anos de idade, desde que ele nasceu com altos níveis de sal. Então, claro, ele ficou com sódio lá nas alturas, né? E depois que tudo isso foi descoberto, ela foi condenada a 25 anos de prisão. Tem um outro caso também super impactante, que é da Didi Blanchard e da filha dela chamada Gypsy, que foi nos Estados Unidos. Então, durante muitos anos, a Didi, ela fez com que a Gypsy acreditasse, né, de que era uma menina muito doente. Então, desde os 8 anos de idade, né, a Gypsy sofria de vários problemas de saúde, né, que já se passou por sendo distrofia muscular, asma, epilepsia, apneia do sono, problemas visuais, enfim.
né? E com isso ela passou a depender da mãe dela para tudo, né? Que se for pensar que essa ideia de dependência faz parte da Munchausen por procuração que eu já comentei com vocês. E aí na adolescência essa menina se envolveu matou, né? Se envolveu no assassinato da própria mãe. Isso foi em 2015. Bem, um outro caso também que faz parte dessa condição foi publicado em 2016 na revista de Otorrinolaringologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço no Chile. Era um menino com uma história de uma otite média crônica, né, que não conseguia sucesso no tratamento e muito menos a etiologia também não conseguia ser sanada, né. Para ter uma ideia, esse menino, em 9 meses, ele sofreu 5 hospitalizações e diversos tratamentos, com antibiótico, enfim, até que então conseguiu se entender a condição e a avó ficou com a guarda dessa criança. Na minha prática clínica, eu atendi vários pacientes, né, que eu pude participar dessa elucidação de síndrome de Munchausen, tanto por procuração como do próprio paciente, né, pude ver aqui e nos Estados Unidos também acompanhando, e tem alguns, assim, se fosse para comentar, tinha uma criança obesa, super obeso, né, porque a obesidade ela tem categorias, inclusive de super obeso. Era uma criança que devia ter aproximadamente 5 anos e internou várias vezes, enfim, uma situação super, ela não caminhava, né, então tem um atraso, desenvolvimento neuropsicomotor, porque não caminhava em função do nível de obesidade, dificuldade inclusive de rolar no próprio eixo, e aí eu e a endocrinopediatra da época, uma pessoa muito legal, que começamos a investigar melhor, inclusive no entorno, né? Aí eu pude presenciar que essa mãe, apesar da criança estar submetida a uma dieta super restritiva no hospital, eu pude observar que essa mãe escondia embaixo do colchão do leito, né, do quarto, sacos enormes de salgadinhos industrializados e refrigerante, né, inclusive refrigerante quente, refrigerante no sentido mesmo de manter uma alimentação hipercalórica da criança para ela não responder ao tratamento médico. Então, a criança estava realmente já sendo indicada sendo cogitada até para uma cirurgia bariátrica aos 5 anos de idade, né? Só para a gente ter uma ideia. Tem um outro paciente também, tem vários. Tem um que ele contava que ele foi um dos poucos sobreviventes de um desastre aéreo que ocorreu aqui no Brasil, que foi muito impactante, em que quase todos faleceram na queda do avião, e a partir daí ele teria desenvolvido até crises epiléticas, enfim. E daí tem vários pacientes com situações assim. Então é importante a gente prestar atenção no relato dos pacientes, tentar relacionar com achados de exames laboratoriais, conversar com a equipe, enfim, estudar, né? E a experiência, né? O dia a dia, isso vai te dando esse olhar, né? Esse feeling, que isso é importante, é muito importante a gente saber observar para poder de fato ajudar o paciente, né? E muitas vezes o paciente pode ser também o cuidador, né? Daquele que em tese era para ser o paciente, né? Bem, então para concluir, falar para vocês que síndrome de Munchausen, independente de ser o tipo padrão como o tipo por procuração, requer tratamento, né? E o tratamento requer, por sua vez, psicoterapia, um manejo familiar, e há casos sim que pode haver uma indicação de psicofármaco, dependendo do caso, pode ser são psicofármacos voltados para ansiedade, para depressão, alguns podem envolver também alguns quadros, alguns sintomas psicóticos, né? Então o manejo disso, então é importante tratar, tá certo? Fica aí a dica de hoje então para vocês.
Até a próxima!